escolha para caminhar contigo. Pessoas pela aparência, escolha para andar contigo. Pessoas que não percam a velocidade, pessoas que não percam a constância, pessoas que não percam o foco, pessoas que não percam a direção, pessoas que não percam a resistência, porque você precisa chegar ao cabelo. Construa ambientes que gerem também. Para de construir ambientes que não te levem para lugar nenhum. Deus está dizendo para alguém aqui: invista em ambientes de orações. Invista em madrugadas que vão fazer libertação para a tua casa. Invista em montes, invista no jejum.